Cara, quando eu comecei essa minha mudança de vida, quando eu tomei a decisão de mudar a minha vida, que eu decidi sair do garimpo, a única coisa que eu sabia que eu queria de fato, além obviamente de sair daquela situação que eu trabalhava, que eu considerava subhumana, a única coisa que eu tinha clareza na minha mente que eu queria é que eu queria trabalhar bem vestido, eu queria trabalhar usando roupas sociais, eu queria trabalhar usando sapato, camisa, blazer, e eu queria trabalhar em um escritório sentado em uma cadeira que girasse. Esse era o único sonho que eu tinha. Eu não sabia quem fazia isso, eu não sabia qual era a profissão que eles tinham, eu só sabia que era isso que eu queria. Eu saí do garimpo, então, fui embora, e quando eu cheguei nessa outra cidade, morando em uma kitnet horrenda, pagava aluguel, eu comecei a buscar conhecimento, comecei a buscar formas para mudar a minha vida. E foi neste momento que chegou até mim a ideia, que me foi apresentada a ideia de que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Que existe um poder que se adapta aos nossos pensamentos e que, se nós soubermos usar este poder que existe em nós, nós criamos a nossa realidade. Eu confesso que na época isso não fez o menor sentido para mim, confesso que rejeitei essa ideia, mas depois de um tempo eu comecei a pensar, bom, se estão falando, alguém deve saber a verdade. Então eu comecei a estudar e algo muito estranho começou a acontecer em minha vida. As mudanças começaram a acontecer de forma muito rápida mesmo. Um pouco mais de um ano depois que eu comecei a estudar, veio a primeira casa. Consegui a minha primeira casa. Pouco tempo depois veio meu primeiro carro, porque não tinha nada. E 3 anos depois que eu comecei a estudar, veio meu primeiro R$1 milhão. E a partir dali eu comecei a levar verdadeiramente a sério o poder que existe em nossos pensamentos para criar a nossa realidade. E aí veio o primeiro carro, o segundo carro, aí depois veio a primeira caminhonete 0 km, aí depois veio a segunda caminhonete, aí depois veio o carro 0 km para minha esposa, e aí pouco tempo depois veio a minha casa. Construí uma casa com mais de 1.000 metros quadrados, onde hoje tenho meu estúdio, tenho a minha empresa, então hoje eu trabalho em casa, no conforto do meu lar. Tempo depois veio outra caminhonete, depois outra caminhonete. Tempo depois veio a realização do sonho de ter o meu Opala. Bem no fim acabei tendo 2 Opalas, que era um sonho que eu tinha de menino. Veio um livro, 2 livros, acabou que eu acabei escrevendo 6 livros. Aí depois eu decidi empreitar em outra empreitada, me tornei diamante na maior empresa de marketing multinível do mundo. E aí vieram as viagens pelo mundo, fui a Nova York, fui a Miami, fui a Michigan, fui para o Caribe, fiz viagem, fiz cruzeiro, conheci várias cidades no nosso país, no Brasil, saí em revistas, saí em jornais, dei várias palestras pelo Brasil. Eu comecei a investir em imóveis, onde, por fim, acabei adquirindo então hoje um eco-hotel, um empreendimento sensacional, aonde verdadeiramente jamais na minha mente passou que algum dia eu teria condições financeiras de ter um empreendimento desses. E a partir daí, então, quando eu vi tudo isso realizado, quando a liberdade aconteceu em minha vida, quando eu verdadeiramente percebi que eu havia criado tudo aquilo que eu me propus, eu tomei a decisão de ensinar as pessoas o que foi que eu entendi, o que foi que eu aprendi, como foi que eu fiz. Foi daí, então, que surgiu o desafio do treinamento Conexão com a Riqueza, que tem como objetivo ensinar as pessoas exatamente como usar o poder de seu pensamento para criar a sua realidade. E se você for uma dessas pessoas que, assim como eu, gostaria de aprender como transformar todos os seus sonhos em realidade, conquistar a tão sonhada liberdade financeira e viver a vida segundo as suas próprias regras, faz o seguinte, clica em um botão que está escrito Saiba Mais logo aqui abaixo, conheça o treinamento Conexão com a Riqueza, faça a sua inscrição e comece ainda hoje a construir a realidade que você sempre sonhou. Eu te encontro lá.